sejam bem-vindos ao seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse. Nesse seminário nós te preparamos para chegar em Mateus 24 e compreender a pergunta dos discípulos: Senhor, Senhor, quais são os sinais da tua vinda, sendo que Jesus estava ali na frente deles, e quais são os sinais da consumação da era? Quando é que tudo isso que o Senhor está falando vai acontecer? Jesus passou 3 anos e meio ministrando, ensinando e reformulando a mentalidade dos discípulos e do povo daquela época, para que eles não perdessem o tempo da sua visitação. Nós vamos depois pegar toda essa informação e lançar para nós aqui no século 21. Qual é a mudança de mentalidade? Qual é a reformatação? Qual é o alinhamento que Deus está fazendo em nós, na nossa teologia, nas nossas caixas doutrinárias, para que nós também não venhamos a perder o tempo da nossa visitação agora na segunda vinda de Cristo? Quais são os sinais? Como é que nós, Igreja Gloriosa, nos prepararemos? Vamos embarcar nessa jornada juntos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, se inscreve, e você pode nos seguir em outras mídias sociais também. E se você quiser nos abençoar, há algumas maneiras aqui embaixo pelas quais você pode fazer isso. Shalom, shalom. Ok? Agora, eu tenho uma linha do tempo que eu comprei na lojinha do Terceiro Templo, lá em Jerusalém. E essa é a ordem que eles fazem, o mapeamento rabínico dos eventos. Retorno às raízes judaicas, guerra de Gog e Magog, vinda do Messias. O que eles fazem? Eles colocam a guerra de Gog e Magog antes. E o texto de Isaías 38 e 39, ele traz período pré-1948, pós-1948 e vai até a Guerra do Armagedon. Então, o texto de Isaías 38, ele passeia pelo tempo. Ele não é uma coisa que acontece tudo de uma vez. Ele mostra Israel antes, quando era uma terra desolada. Lembra quando nós estudamos os relatos do Mark Twain, que ele escreveu, o jornalista que foi, ele viu que estava tudo desolado e não tinha nada, não tinha uma alma viva em não sei quantos quilômetros, e tudo era terrível e queimado, e quente demais. O texto de Ezequiel 38 traz essa realidade desértica, abandono de Israel, traz 1948, quando eles se tornam nação, mas ele traz uma outra realidade de uma segurança e uma paz ímpar em Israel. E isso precisa acontecer para a construção do templo. Para isso precisa ter um acordo, uma aliança firmada, fortalecida com muitos, para possibilitar esse tempo de paz. Então, eles colocam o retorno às raízes judaicas, a guerra de Gog e Magog, a vinda do Messias, a reconstrução do templo, a reunião dos exilados, a ressurreição dos mortos, o dia do juízo, o grande e terrível dia do Senhor, e a reconstrução do terceiro templo. Eu só não sei se eles entendem o que é isso, mas isso é o que eles trazem, os eventos dos últimos dias. Não sei nem se está na ordem certa. Enfim, esse seria o mapeamento deles. Qual seria o da Bíblia? A gente acabou de ler lá atrás. Muito cedo para comer, ótimo. Vamos voltar no tempo, então, na nossa viagem. Vamos ao contexto de Mateus 24, começando lá no capítulo 1. Não vai me dar bronca. Muito amor em Cristo. Vamos lá. Mateus 24. Como é que nós chegamos até aqui?
Primeiro Jesus teve de nascer, né? Então vamos voltar lá no seu nascimento. Se você quiser acompanhar em sua Bíblia, eu não sei se eu coloquei todos os textos aqui. Mas a gente volta lá em Mateus 1, na concepção de Jesus, sua genealogia e sua identidade. É lógico que aqui o texto foi escrito depois que eles já tinham sabido de tudo isso, mas a gente vai tentar seguir aqui o burburinho, os rumores, um lugar pequeno, uma terra com poucos habitantes, não são bilhões, não são 20, 30 mil, é uma população pequena. E as palavras correm, não tem mídia social, mas tem boca a boca, tem fofoca, tem, né, um viajante que foi e saiu contando o caminho todo até ele chegar na casa dele. Então, o que na consciência, no subconsciente ou na mentalidade dos discípulos levou à pergunta dos sinais da consumação da era da vinda? O que eles já conheciam de Jesus? O primeiro, que ele foi gerado pelo Espírito Santo e que ele é o filho de Davi. Nós vamos entender a diferença. O Espírito Santo ele vai figurar de uma maneira grande, espetacular e diferente de como era no Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, também diferente de depois, quando eles tiverem nascido de novo. Lembre-se que ninguém nasceu de novo aqui. Nenhuma das pessoas que a gente vai ver aqui no livro de Mateus nasceu de novo além de Jesus. Jesus é o único que tem o Espírito vivo, vivificado, e o Espírito Santo habitando nele, e ao mesmo tempo tem o batismo do Espírito Santo. Jesus tem tudo, já vem com tudo. Nós não, e os discípulos também não. A gente lê às vezes pensando, não, mas os discípulos já eram cheios do Espírito. Não, eles iam, curavam e etc., mas eles tinham o Espírito morto em delitos e pecados. A cruz não tinha acontecido ainda. Eles estavam na mesma praia, no mesmo barco que os profetas antigos. Davi, que foi cheio do Espírito Santo. O que nos leva a imaginar o que é, né, ser cheio do Espírito Santo sem ter o Espírito vivo. Mas havia isso. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ele tinha o Espírito vivo e a habitação do Espírito Santo nele. Depois viria uma demonstração da descida do Espírito Santo pairando sobre ele, que era algo que precisava acontecer como um sinal. Mas Jesus, eu que preciso te batizar. Não, a gente precisa cumprir toda a justiça, João. Bora lá fazer o que está no protocolo, o que está no manual. Mateus 1:20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Algo diferente do que é conosco. Nós recebemos isso quando nós cremos, quando nós entramos na família de Deus, quando nós nascemos de novo. E o nome de Jesus? Mateus 1:21, Yeshua. Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Yeshua significa o quê? Aquele que salva, ou Yahvé é salvação. Por que ele se chama aquele que salva? Porque ele salvará. Essa é a missão principal de Jesus, salvar. Primeiro ele vai salvar o espírito, depois ele vai salvar o corpo e depois ele vai salvar a criação. Tudo vai entrar no plano da redenção. No versículo 23, nós vemos que ele será chamado Emanuel, Deus conosco, em cumprimento de Isaías 7:14. Ou seja, Jesus, Yeshua, aquele que salva, é Yahvé, é salvação, e ele está na terra conosco. Aquele que salva, que é a salvação de Yahvé, está aqui conosco. Chegou em carne e osso, porque o Messias, para ser um conquistador, para cumprir Gênesis 3:15, o fruto do ventre da mulher, a semente da mulher é um homem, carne e osso. Então, ele já está cumprindo a primeira profecia messiânica de Gênesis 3:15. Ele é a divindade, mas eles não sabiam que esse homem, Messias, seria também Deus. E ele aqui já está anunciando pelo seu nome.
pela sua casa que ele seria Messias, pela sua tribo que ele seria Messias, rei, mas que ele seria também homem, mas que ele é Deus na terra para salvar. Nós vemos então, nesse início de Mateus 1, nós vemos já que Deus está trazendo à luz a sua divindade, de Jesus é Deus no céu, mas ele também é Deus na terra, Deus encarnado. Em Lucas 1, na concepção de Jesus, nós aprendemos algumas outras coisas sobre a identidade de Jesus. Ele é filho de Davi, gerado do Espírito Santo, ele é filho de Deus, Lucas 1:35, ele é filho do Altíssimo, ele é Senhor, e ele será, olha, ele já é cheio do Espírito. Está falando de João Batista aqui, né? Pois ele será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Olha, João Batista que não nasceu de novo ainda, é cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos ao Senhor. Jesus é Senhor, que é Deus. E João Batista vai adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para converter. Nós vemos que dentro do chamado de João Batista, nós já sabemos que Jesus é Senhor, é Deus, é Filho do Altíssimo. Em Lucas 1:33, ele reinará para sempre, ele é rei, e ele reinará sobre a casa de Israel, e o seu reinado não terá fim, ou seja, pode vir a era que for. Não tem consumação da era para o reinado de Jesus. Eles estão esperando este Messias que reinará no trono de Davi. Alright? Então, aqui o texto é para João Batista, mas dentro do texto de João Batista nós temos a identificação do Messias, que é Jesus, que João Batista já sabia que era Jesus, mas aqui João Batista estava bebezinho ainda, estava no ventre. A profecia foi para os pais, mas vocês entenderam, certo? Alright. A adoração do pai do João Batista, o Zacarias, é imensamente reveladora quanto à psique, a consciência, a mentalidade dos sacerdotes daquela época. Olha o que ele fala quando ele entra no templo, né? Que nesse capítulo a gente vê a concepção e o nascimento de João Batista, e que ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre, e ele vai preparar o caminho do Senhor. E aí ele fala assim, ele entrou no templo, lembra? Zacarias entrou no templo, estava no turno dele. Aí aparece Gabriel para ele lá dentro do Santo dos Santos. E aí Gabriel fala assim, então, você vai ter um filho. E Zacarias pensou, cara, sou velho, minha senhora, deu uma de Abraão, né? A senhora é velha, não vai rolar. E o anjo falou, mas também tu, só porque não acreditou, está mudo, até o dia que o menino nascer. E não é que o Zacarias voltou para casa e compareceu? Gente, a gente não fala isso de púlpito, você não está entendendo, não se prega assim, já foi. Mas ele, velho, ele teve fé. Alguma coisa aconteceu, não é? Ele teve que comparecer lá com a esposa dele para fazer acontecer o negócio. E assim que ele chegou em casa, ela engravidou. Então, Zacarias, o pai de João Batista, que também não tinha nascido de novo, era cheio do Espírito Santo, e ele disse assim, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo. Ele só viu um anjo que falou que ele ia ter um bebê, que ia preparar o caminho do Messias. E para ele já foi. Ele já ora, ele já adora do fim, a revelação do fim, mas ainda está no começo. Bendito seja, porque ele nos visitou e nos redimiu. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Ele ainda não nasceu, o Messias. Quer dizer, ele não sabe disso ainda, mas né? Ele já diz, ele já trouxe a salvação. E é na casa de Davi. E João Batista é da casa de Levi, que é sacerdote, né? Seu pai é sacerdote. Como prometera desde a antiguidade por boca de seus profetas, para nos libertar dos nossos inimigos. Olha o consciente dele. Ele quer a libertação de Roma. Nos libertar das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais, porque eles estão realmente precisando de misericórdia,
porque eles são muito fariseus, entre aspas, que a gente usa esse termo, mas eles não deviam usar esse, eles são muito hipócritas, seria o termo que ele usaria. E lembrar-se da sua santa aliança para nos libertar de tudo isso. Lembra quando você estava lá, a gente estava lá no Egito, Deus, o Senhor veio, levou 400 anos, meu Deus do céu, dá para ser mais rápido dessa vez? Dá, vão ser só 33, mas, né, não é todo mundo que vai atravessar esse mar. De conceder-nos que nos livre das mãos dos inimigos, para que nós pudéssemos adorar. O Senhor vem nos livrar para que nós possamos adorar. Sai do Egito para você poder adorar. Olha o paralelo com a saída do Egito. E eles querem adorar sem a opressão do inimigo. Como é que a gente sabe quem é crente de verdade hoje? Está opresso e está adorando. Não precisa ser liberto do inimigo para adorar. Precisa adorar para ser liberto do inimigo. A ordem está invertida. É adorando que vem a libertação, que vem a salvação, que vem o livramento. Amém? Que seja assim nas nossas vidas. Chutou o banco, adore primeiro. Lembrei disso essa semana. Eu fiz. Chutou o negócio e... Aí, boa. Para quem não sabe do que ela está falando, eu estava falando na nossa última reunião, que o que está dentro de nós transborda. E se toda vez que acontece uma coisa ruim comigo, a primeira coisa que eu faço é dar tiro no inimigo, ele está muito presente na minha vida. Se alguma coisa de ruim acontece, a primeira coisa que eu faço é voltar para o Senhor, é me voltar para Ele, para conversar com Ele, para agradecer a Ele, porque não foi pior, e para pedir que Ele me ajude. O meu foco está nele, é diferente. Que seja assim, bateu o dedão, louve a Deus, agradeça a Deus. Capaz de negócio ter quebrado e consertar na hora. Pelo seu louvor, pela sua adoração. Aliás, se você tem na sua Bíblia aí que a esposa do Zacarias se chama Isabel, corrija aí, por favor, porque Isabel foi o nome que deram por causa de Portugal, né? Foi em honra a Isabel, a rainha. O nome da mãe do Zacarias é Elisheva, que no hebraico, no grego é Elisabeth. Então, o nome dela é Elizabeth. Elizabeth é um nome maravilhoso, bíblico. Vem de Elisheva. E então, eu acho que não tem uma corrupção ruim. Tem corrupção pior, mas uma corrupção de você trocar um nome na Bíblia. É que nem a gente chama, no inglês também, o rei Tiago, o nome dele é Tiago por causa do rei, James. Mas o nome é Jacó. Yaakov. Enfim. Qual é o número da Elisheva, a gente está em Lucas 1, 39, obrigada. Essa história não, essa história está só em Lucas. Você tem como escrever? Elisheva. 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 Mas em grego é Elizabeth. 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 Quem disse que não vai falar de Quem disse que não vai falar original? Olha só que lindo. Que honra, né? Vou continuar aqui a adoração de Zacarias 1:76. Lucas 1:76. Tu, menino, aí ele profetiza sobre o Yohanan, o seu filhinho João, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor. Então, o Messias é chamado de Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo. Para que João Batista é levantado? A gente chama de João Batista para não confundir com outros Joãos, né? Mas ele não nasceu João Batista, ele nasceu só Yohanan, filho de Zacarias. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Ou seja, João já veio preparando o caminho para que eles conhecessem a necessidade de salvação pela remissão dos pecados, fruto de arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eu não sei se João, aliás, eu sei que João não sabia o que ele estava falando.
Ele estava sendo cheio do Espírito Santo, mas ele não entendia a dimensão completa daquilo. Tanto que quando ele foi preso, ele falou, gente, é isso mesmo? Por que eu estou preso? Né? Mas não tem problema, ele correspondeu, e ele, dos filhos, de todos os profetas, ele foi o maior, ainda que fosse o menor no reino, porque ainda não havia sido nascido de novo. O novo nascimento é o que Jesus veio fazer na primeira vinda. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para quê? Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha os temas messiânicos aqui, e ele está citando Isaías 9, que é um capítulo messiânico. Iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Desassociando com o reino dos céus, porque eles não entendiam esse conceito, a sombra da morte é a opressão de Roma. E os caminhos de paz são necessários porque eles são oprimidos por um outro poder, eles precisam de um rei que governe sobre eles, que seja o Messias de Israel. 80. O menino João Batista crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Ele fez a mesma coisa que Jesus, ele foi crescendo até o dia que chegou o dia de se manifestar a Israel. Agora vamos dar uma olhadinha em Isaías 9 para saber o que estava no consciente de Zacarias nesse tempo. A terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Nós vemos a profecia de onde Jesus ministraria e uma terra que seria engrandecida pela presença do Messias. Mas ele usa a terminologia aqui de últimos dias. Últimos dias começam na cruz? Sim, mas de que últimos dias o resto da profecia vai dizer? Primeira vinda ou segunda vinda? Versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. É a profecia de Zacarias. Ele puxou da profecia messiânica de Isaías 9. Mas tem mais. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, um contexto aqui de últimos dias, a colheita, e como exultam quando se repartem os despojos, um contexto de guerra. O Messias vem para me libertar, mas vai precisar de guerra. Nada disso aconteceu na primeira vinda, mas na segunda vai acontecer. Porque tu libertaste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Olha o contexto da guerra aqui, e armadura e vestes sendo destruídas, e aí o contexto de ser queimado no fogo. A ceifa, a seara, a colheita dos ímpios que vai para o lago de fogo. Porque um menino nos olha, o contexto da vinda do Messias está dentro da segunda vinda, mas ele vem 2000 anos antes. Porque um menino nos nasceu. É isso que Zacarias está pensando. Ele está pensando num contexto de juízo dos últimos dias. Jesus, o menino, Salvador, Yeshua, Emanuel, Deus conosco, nos nasceu. Um filho se nos deu, filho de Deus. O principado, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Paz. É isso que Zacarias está pensando. Chegou o rei que vai governar sobre nós e que vai destruir Roma. Do aumento desse governo e da sua paz não haverá fim. Ele está achando que a segunda vinda está aqui já. Ele já está achando que a vinda do Messias é isso, é uma vinda. Sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé dos exércitos fará isso, mas em 2 etapas.
que não foram compreendidas naquela época, mas você vê que Zacarias estava esperando por isso. Ele não estava ignorante da vinda do Messias, eles todos esperavam alguém que os libertasse de Roma. Guarda isso, que tudo isso vai entrar lá no nosso Mateus 24. Em Lucas 2, nós temos uma revelação celestial, o testemunho dos anjos. Eles estão aonde? No campo. E os anjos vão anunciar o nascimento do Salvador. O anjo disse assim: vos trago boas novas, evangelizo. Vos trago o evangelismo. Vos trago o evangelho. Boas novas, é a mesma palavra. Grande alegria, são grandes notícias. E será para todo o povo. Ele nasceu em Belém, ele é o Salvador, ele é o Cristo e o Senhor. Tudo isso dentro da mensagem dos anjos. Ok? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os anjos estão anunciando para quem? Para pastores. Os pastores estão no campo, vem o anúncio, isso vos será por sinal, vocês vão achar um menino numa manjedoura, né, envolto em panos. E aí os pastores fazem o quê? Eles vão procurar, né, o sinal, porque eles acabaram de ouvir anjos, espetáculo celestial, dizendo que nasceu o Messias. Eu não ficaria parado, eu sairia correndo rapidinho. Agora, os anjos anunciam que haverá paz na terra. Eles estão esperando um rei que vai trazer paz e fim da opressão romana. Mas e o testemunho dos pastores? Vendo a glória manifesta dos anjos, divulgaram a palavra, eles viram, foram averiguar que Jesus realmente estava lá, e aí eles saem fazendo o quê? Divulgando a palavra sobre o menino. E todos que ouviam se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Então, peraí, a gente tem o testemunho de Zacarias e a mulher dele engravida, porque todo mundo queria saber por que você ficou mudo. Ele vai contar que ele ficou mudo, depois vão ver que a mulher dele engravidou. Aí, na hora que João nasce, uau! Já é um burburinho que está correndo pelo templo, por Jerusalém, na terra de Zacarias, porque ele volta para sua terra, talvez nos desertos da Judéia, não sei onde ele morava. Mas as pessoas estão sabendo. Aí acontece esse anúncio dos anjos, 12 meses depois do anúncio de Zacarias. Tem ainda o anúncio de Maria, que eu acho que eu pulei aqui da ordem. Mas a palavra está saindo. Não está uma coisa secreta. Os pastores saíram contando o que eles tinham visto. E que ele tinha acabado de nascer. Então, todo mundo sabe que tem um tempo para esperar para a bendita da criança crescer, né? Só que eles foram vê-lo em Belém e, em seguida, eles tiveram que levantar acampamento. Então, se alguém fosse atrás para ver, não iam encontrar mais, né? Se bem que não foi em seguida, talvez tenha levado 1 ou 2 anos aí. Porque quando eles fugiram para o Egito, Jesus já tinha um pouquinho mais, porque eles levantaram acampamento depois da visita dos sábios do Oriente. Para que passei na frente para variar. Não precisa passar na frente, está tudo aqui. Está tudo em ordem. Respira. Toma um chá. Como eles tinham tudo tão lindo, tão glorioso. Deve ter tido um período, né? Porque eles tinham que fazer esse processo do recenseamento. Sim, então. Jerusalém estava lotado, então teve todo um processo, né? Ou seja, vamos no testemunho. Nós vimos uma revelação celestial, vimos uma revelação dos campos, vimos uma revelação do templo. Vamos continuar na revelação do templo. Tem o testemunho do justo Simeão. Quando Jesus nasceu, ele, que era um homem justo, estava aguardando. Ele foi levado ao templo pelo Espírito Santo. Mas ele não era uma pessoa qualquer. Ele já era uma pessoa que servia no templo. Ele tinha funções. Não sei se ele era sacerdote ou não, mas ele tinha funções no templo. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel.
O que é a consolação de Israel? A expectativa messiânica está aqui. Ele provavelmente ouviu o testemunho de Zacarias e está aguardando. O Espírito Santo estava sobre ele. Vamos ver o que ele estava aguardando em termos de a consolação. O que é isso? Isaías 41. Olha, se você quiser anotar em super high speed, Isaías 49, 13, Isaías 51, 3, Isaías 52, 7 a 10, Isaías 61, de 1 a 3, entre muitos e muitos textos que falam do Consolador. Esse daqui diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada. Olha o texto. Ele está esperando o Consolador de Israel, que vai libertá-los da opressão romana novamente. Agora eles pulam essa parte, que a sua iniquidade está expiada, e eles estão pensando, já tem tempo, então está tudo certo. E que Jerusalém já recebeu em dobro da mão de Yahvé por todos os seus pecados. Ela ainda tinha 2000 anos para pagar de pecado. Sério o negócio, né? Mas para eles já estava ali. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Yahvé, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Lembra da palavra para Zacarias que o filho dele prepararia, ele seria o Elias que havia de vir? O texto do Simeão, que ele está puxando lá na memória dele, ele está esperando a consolação de Israel. É aquele que vem nos consolar, nos libertar de Roma, e faz todo sentido, porque no mesmo texto está lá, preparar o caminho do Senhor para o Batista, que não é Batista ainda, está muito novinho, está muito bebê. Tem 6 meses só. Todo vale será exaltado, e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso se endireitar, o que é tortuoso se endireitará, e o que é escabroso se aplainará. Segunda vinda. E a glória de Yahvé se manifestará e toda a carne juntamente verá. Toda a carne verá. Todo olho o verá. Segunda vinda. Eles estão interpretando tudo isso na vinda do Messias como se já fosse a segunda. Eles não sabem que tem duas, né? Dá um crédito para eles. Agora, quando você lê essa servidão, fala para eles, opa, apertei um botão aqui, que a sua servidão será acabada, você pensa, Elias, preparai o caminho do Senhor, Elias vem antes do grande e terrível dia de Yahvé, Malaquias 4:5. Mas esse grande e terrível dia de Yahvé me leva lá em Joel, em que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles estão esperando a salvação de todo Israel, salvação de Roma. Mas é o grande e terrível dia do Senhor, isso me leva, continuo lá em Joel, no capítulo 3, são os dias da guerra do Armagedon. E a minha conexão Apocalipse é bacias da fúria. Mas eles não têm ainda o Apocalipse. Eles estão lá, primeira vinda do Messias, achando que já é o que para nós é a segunda vinda. Lucas 2:26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo a Simeão que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Olha só, ele recebeu uma revelação gloriosa de que ele seguraria o Messias, ou que ele veria. Não sabemos como. E pelo Espírito Santo, nesse dia, ele foi ao templo, foi o 8º dia, o dia em que Jesus estava indo ser circuncidado. E caiu com ele, porque Deus já tinha marcado esse encontro. Ele seria, tá todo mundo na fila lá com os bebezinhos, chega Maria, vai cair com Simeão para fazer a circuncisão, porque Deus já havia preparado isso. Tem muita gente hoje esperando o Messias Jesus, e muitos creem que não morrerão, serão arrebatados. Será que eles sabem tudo que vai acontecer antes dessa bendita última trombeta?
Eu diria assim, para os muito velhinhos, eu diria que eu preferiria ir antes. Eu também. Tem alguns velhinhos que nós conhecemos que estão, né, não querendo ir porque querem ser arrebatados. Mas se nós entendêssemos tudo que vai acontecer até esse dia, eu diria, Senhor, se puder me levar antes, se não puder me fortalece, porque, né, não vai ser fácil não. Eu chorei com essa foto, gente. Imagina Simeão segurando o bebezinho Jesus, sentindo aquela unção e aquela glória, e adorando a Deus e falando, Deus, esse é o Consolador, essa é a consolação. Então ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Olha como abrange povos, tribos, nações, é para toda a carne, a profecia da segunda vinda novamente. Mas ele está puxando lá de Isaías 52, Isaías 42, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, aqui está uma coisa importante da profecia, Maria, esse daqui é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de contradição. Ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. E o filho vai ser contra a mãe, que vai ser contra o pai, que vai ser contra o irmão, que vai ser contra o tio, que vai ser contra o primo. Vai acontecer muita desavença por causa dele. Para se manifestarem os pensamentos de muitos corações. E nós vemos isso com os hipócritas da terra. Como a presença de Jesus os confrontava, como eles se ofendiam constantemente com tudo que ele era, fazia, representava, falava, porque estavam fora do prumo. Em Isaías 52, Deus chama Sião a se preparar para a vinda do Salvador. Só para você saber o contexto do que ele tá louvando, mas ele está louvando com as profecias. No versículo 32, luz para iluminar as nações, glória para Israel, ele está puxando de Isaías 42 e 49, que é a profecia do chamado do Messias. O Messias seria luz para os povos, não somente para Israel. No versículo 34 e 35, ele está puxando ali de Isaías 8, 14 e 15, em que diz que o Messias será pedra de tropeço, rocha de ofensa. E o texto ainda de Isaías exorta ao arrependimento e alerta para não andar em pecado. E não andar no pecado do restante do povo, que na época era necromancia, feitiçaria e adivinhação. Olha como isso é atual para nós. Os cabalistas, os Illuminati, muitos judeus, muitos cristãos. Isso é muito real para os nossos dias, para a segunda vinda. Lucas 2. Mais revelação no templo? Sim, porque ali quando Simeão circuncidou a Jesus, tinha também uma mulher, a profetisa Ana. E ela tinha também uma expectativa messiânica. E ela não saía do templo e adorava noite e dia com jejuns e orações. Mas a palavra de Simeão não morreu com Simeão. Não ficou só no coração de Maria. Aquela palavra saiu e foi divulgada pela profetisa Ana. Ela saiu, ela chegou naquela hora, ela presenciou tudo aquilo e ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, para todo remanescente que ela conhecia, ela anunciou que o Messias tinha chegado, já tinha sido circuncidado e daí para frente eles
seguiram viagem, não sei se perderam de vista, se perderam o contato, não anotaram na agenda o WhatsApp de José e de Maria para acompanhar, o de Zacarias, mas a gente não ouve falar mais nada, mas aquilo estava já no consciente do povo que o Messias nasceu. E a revelação dos sábios? Meses ou até 2 anos depois do nascimento de Jesus, os sábios do Oriente chegam para adorar. Eles não viram a estrela 2 anos depois, eles viram a estrela no dia do nascimento. Mas eles levaram 2 anos, 1 a 2 anos para chegar lá. Como é que a gente sabe disso? Porque quando eles conversaram com Herodes, perguntaram sobre quando eles viram o sinal no cosmos, na astronomia. Pelo relato dos sábios, eles mandaram matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Porque ele calculou que teria sido mais ou menos essa a margem. Fica mais fácil, né? Em vez de 1 ano e pouco, não, de 2 anos para baixo. O rei dos judeus, ele era digno de ser adorado por esses gentios. Olha o tamanho do testemunho de Daniel, que durou 400, 500 anos. O testemunho de um profeta de Israel nas cortes dos reis de Babilônia, nas cortes dos reis da Pérsia. Eles aprenderam com Daniel que havia somente um Deus digno de ser adorado e um rei que viria em carne e osso. E eles, os astrônomos, compreenderam que naquele alinhamento do Mazzaroth, dos astros, dos planetas, das constelações, os céus estavam declarando a glória de Deus. E todos em Jerusalém ouviram a notícia, quer ver? Não foi uma coisa que ficou na maciota também. Primeiro eles viram que tinha chegado o rei dos judeus, isso estava escrito nas estrelas, e ele era o Cristo, o Messias. Tendo nascido Jesus em Belém, no tempo do rei Herodes, uns sábios vieram do Oriente. Perguntaram, chegaram para o rei Herodes e falaram: "Ô rei, nasceu o rei dos judeus." Mal sabiam eles o que eles estavam fazendo. Imagina o Herodes, o louco, homicida. Nasceu o rei dos judeus. Onde ele está? Que inocência, né? A gente viu a estrela dele no Oriente e a gente veio adorar. Imagina o Herodes, deve ter ficado branco, roxo, amarelo, vermelho. E o rei Herodes, ouvindo isso, lógico, se perturbou muito, mas não foi só ele, olha. A notícia correu. Chegou uma caravana de sábios da Pérsia. Uma caravana grande, porque para eles serem protegidos de lá até cá, com tudo aquilo que eles trouxeram de tesouros, né? Eles precisavam de uma grande companhia de pessoas. Toda Jerusalém soube que veio uma caravana procurando o rei dos judeus. Isso ajudou Jerusalém. Congregados todos os príncipes dos sacerdotes, né? Herodes fala: chama os líderes dos judeus aí para eu saber quem é esse, para eu matar ele logo. Perguntou aonde havia de nascer, já vem com a terminologia de Messias. Cadê o seu rei, o seu Messias? E eles falaram, pelo menos eles sabiam, né? Tinham estudado alguma coisa. Tinha que nascer em Belém da Judéia, porque está escrito pelo profeta: tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá um que guiando... Essa é a melhor tradução que eu consegui desse texto. De ti sairá um que guiando apacentará o meu povo Israel. Ou seja, Jesus, ele é Messias, ele é guia, ele é rei e ele é pastor. Um verdadeiro rei apacenta. Um verdadeiro líder, presidente, governador, prefeito, apacenta o seu povo, guia o seu povo, serve o seu povo. Que assim a gente possa orar pelos nossos presidentes, líderes, governadores e prefeitos, que sejam servos, que venham apacentar o povo. Em Mateus 2,15, eles fogem para o Egito, porque, óbvio, né, houve um probleminha ali com a chegada desses sábios. Deus fala com José em sonho e ele foge.
Ele foge porque no versículo 18 há uma matança das crianças. Essa matança das crianças, a fuga para o Egito cumpre uma profecia de Isaías, Oséias 11:1. Do Egito chamei o meu filho. A fuga por causa da matança das crianças, a matança das crianças cumpre outra profecia de Jeremias 31:15. Haverá grande choro em Ramá. Raquel chorando por seus filhos, são esses que são mortos por Herodes. E no versículo 23, em cumprimento de Isaías 9:1, a Galileia dos gentios, diz assim, cadê o 23? Que ele retorna para Nazaré. Ele retorna para Nazaré em cumprimento desse texto de Isaías 9:1. Miqueias 5:2, que é o texto que ele está citando aqui, de Belém, diz assim, de Belém sairá um que reinará, foi daí que eu tirei o reinar, de Belém sairá um que reinará em Israel, e olha o texto, por que os discípulos não entenderam se está escrito isso? Um cujas origens são desde a eternidade. Olha o texto de Miqueias falando daquele que é o Messias que vai nascer em Belém. As suas origens são desde a eternidade. Já é um texto escatológico, esse texto todo de Miqueias. Mas eles não tinham ainda. Jesus veio trazer o escopo e corrigir para eles a interpretação das Escrituras. Mas só para a gente entender, né? Existe um milênio, ele apacentará o povo Israel no milênio, quando Jesus estiver reinando, governando aqui na Terra. E nós temos aí uma escatologia também, um texto escatológico. Gente, eu achei linda essa figura, não deu para deixá-la de fora. Espetacular. Não são só 3, mas pelo menos dá para ver o que são. Se fosse uma grande caravana, talvez não desse para ver nessa luz o que são. O Messias eterno de Belém. Vamos dar uma olhadinha nesse texto de Miqueias 4:5 para a gente pegar o pano de fundo do que eles estão pensando. Porque o texto de Miqueias que ele citou, ele tem o contexto dos últimos dias, que a gente pega de Miqueias 4, e ele fala do cerco, do sítio de Jerusalém, que acontece da metade para o fim da semana tribulacional. Então, para nós é importante estudar a mentalidade deles, os textos que eles puxaram para entender o Messias, porque vão dar para nós o pano de fundo da segunda vinda. Capítulo 4 de Miqueias, versículo 11. Agora, esse agora remete ao início do capítulo, que fala dos últimos dias. Se congregaram muitas nações contra ti, Sião. Está falando de Sião. Nações essas que dizem: seja profanada, e os nossos olhos verão seus desejos sobre Sião. Olha, está falando de uma profanação, que nos lembra a abominação desoladora. Mas não sabem os pensamentos de Yahvé, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como feixes em uma eira. Olha a colheita dos ímpios aqui. Mais uma lembrança de juízo dos últimos dias. Versículo 13. Levanta-te e trilha. Olha uma referência a uma eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta e de cobre as tuas unhas, o garfo da eira. Sim. E esmiuçarás a muitos povos. Ela vai passar com o boi e a prancha em cima do trigo e do joio, de tudo que está ali. Não, só do trigo. O joio já voou no vento, eu acho. É difícil esse negócio de agricultura, viu? Até a gente entender o trem, como é que funciona, né? E esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho, aqui a palavra ganho é um ganho ilícito das nações conquistadas, está falando dos que estão sendo trilhados, será consagrado a Yahvé. A sua fazenda, a sua renda, ao Senhor de toda a terra. Pensa no contexto do milênio, em que os exércitos virão contra Deus, haverá uma guerra e haverá despojos. Se sobrar alguma coisa boa, será consagrado ao Senhor.
E aí o Senhor vai transformar as armas em relhas e coisas de agricultura, né? Vai ser o contrário. Nós vemos uma situação milênio aqui. No capítulo 5, ele começa: agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Por isso, Yahvé os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Olha, contexto de dores de parto, contexto de fim dos tempos, de reunir o povo a Israel. E 4, ele, o Messias, se prevalecerá e apacentará o povo na força de Yahvé, na majestade do nome de Yahvé, seu Deus, e eles, seu Deus, está falando do Messias, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Olha o contexto de segunda vinda e reinado, governo no milênio. Este será a nossa paz. Lucas 2, revelação no templo, o testemunho dos mestres da lei. Quando Jesus atingiu os 12 anos de idade, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa, era na Páscoa. Terminados os dias da festa, e ele devia provavelmente fazer o seu bar mitzvah, porque ele estava na idade do bar mitzvah, né, aos 12 anos de idade. Terminados os dias da Páscoa, a semana da Páscoa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. A minha pergunta é, pergunta esquisita, onde ele dormiu? Quem acolheu Jesus? Pois é. Quem alimentou ele? E no templo, não, que eu saiba, não tinha lugar para pernoitar. Mas a cidade estava cheia, né? Devia ter bastante gente ainda meio que acampando lá. Quando ele estava no templo, provavelmente deram comida para ele lá. Sim, mas onde ele dormiu, né? Deve ter levado ele para casa. É um menino, né? Alguém pegou ele de barro. Talvez algum sacerdote, porque ele estava lá sendo tão gloriosamente maravilhoso no que ele estava falando, né? E quem se lembra dos testemunhos de Zacarias, Simeão, Ana e os sábios do Oriente? Aqui, quem está vendo Jesus aos 12 anos no templo, será que eles estão se lembrando? Será que é ele? Olha só. Será? E porque, olha, 3 dias depois eles encontraram Jesus no templo e ele estava assentado com os mestres, no meio dos doutores da lei, ouvindo e interrogando. Peraí, cara, como é que um menino de 12 anos de idade consegue interrogar um mestre, um doutor da lei? Tipo assim, né? E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Será que eles estão lembrando lá da Ana, do Zacarias? Porque eles já morreram. A Ana já faleceu, o Zacarias já faleceu, o Simeão também já faleceu. Só tem a Maria e o José aí, de adulto aí. Mas e os pastores? E os que ouviram a época dos sábios? E os que viram aquela mobilização em Belém, quando chegaram os sábios do Oriente em Belém? Deve ter sido uma comoção na cidade toda. E aquelas pessoas que estavam em Belém por causa do censo voltaram para suas cidades levando aquela notícia. Quer dizer, novamente, não está incólume. Incólume é uma palavra. Não está incólume, não está escondido, não está, né? Não está na maciota. Está torta a minha cabeça. Logo que o viram, logo que os pais chegaram e o viram, ficaram maravilhados. Mas, filho, primeira coisa que os pais, né?
Meu Deus, é meu filho, tô babando. Não, o pai já vem com a bronca. Meu filho, quase morrendo de preocupação. Por que você fez isso conosco, pelo amor de Deus? Eu senti falta dele depois de quê? Depois de 2 dias? Porque eles acharam que ele estava no meio dos outros de 12 anos. Tava, devia ser um caravana gigante. E aí ele vira para os dois assim, né? Com muito amor em Cristo, com muito, muito carinho, muito respeito. Por que vocês estavam me procurando? Tipo, né? Vocês não sabiam que é necessário eu estar na casa do meu pai? Aí, será que eles puxaram ele em particular para dizer isso? Ou será que ele disse isso lá no meio dos doutores, mestres da lei? Essa é a casa do meu pai, porque aí ele está se declarando filho do pai, que é Deus. Mas ninguém achou ruim aqui, né? Então não sabemos qual foi a reação. E os pais não entenderam. Mas aí, como João Batista, Jesus em sabedoria crescia, em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens também. Aí chega o momento do batismo de Jesus, ou seja, a gente vai pular mais 12 anos, mais 15 anos, mas nem sei quantos anos. Nem sei se está gravando, sabia, gente? Deu tanto pepino no início. Tá gravando. Perdão. Qual é o contexto do batismo? Eu esqueci que está escrito aqui, bem na minha frente. REC. Qual é o contexto para o batismo? Em Mateus 3, 8 e 9, nós vemos Jesus falando com os fariseus e os saduceus, ou João, perdão, falando aos fariseus e saduceus que não vinham para ser batizados. Eles iam lá no rio, viam todo mundo sendo batizados e não entravam numa fila. Provavelmente só causavam problemas. E aí João vira para os fariseus e fala assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não pensem em vocês, não. Achando, a gente tem por pai Abraão. Não pensa assim, não. Porque se Deus precisar de filho, ele faz essas pedras virarem filho. Não precisa de vocês, não. Vocês são uma raça de víbora. E aí ele vira e ele traz um texto. Deixa eu ver se isso está escrito aqui. Para não ter que repetir depois. Acho que sim. Não, ele fala assim: também agora está posto o machado à raiz das árvores. Então, vocês pensam que vocês são filhos de Abraão? Deus pode fazer pedra virar filho. Mas agora está o machado posto na raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto bom é cortada e lançada no fogo. Não importa se é filho de Abraão, não. Se o fruto não for bom, pode ser a árvore que for. O machado está posto à raiz. E é um texto de ceifa, de juízo dos últimos dias, porque ela será lançada no fogo, em referência ao lago de fogo. Vamos lá no testemunho de João Batista. João Batista diz em seguida, diz que eu acabei de falar para vocês: eu, João, na verdade, apertei mais um, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, Jesus, é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é o Messias e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão, olha a continuação do texto, porque a gente gosta do batismo do Espírito Santo com fogo. Mas aí João elabora. O que é esse bendito desse batismo com fogo? Em suas mãos, Jesus tem a pá e limpará a sua eira. Lembra do texto lá que ele vai fazer de Sião o garfo da eira? Trilha, Sião.
e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. De novo, juízo dos últimos dias. Temos, então, um contexto escatológico, logo no batismo já, da boca de João Batista. João Batista já trazendo o que para nós é escatologia. João Batista achou que aquilo ia acontecer ali também. Que as vindas eram todas juntas. Mas aí nós temos um testemunho do Pai no momento do batismo. Ele diz, o próprio Deus fala, Jesus é o seu filho, que Jesus é o seu filho amado. E que o Pai se compraz nele. Eu misturei a primeira pessoa com a terceira pessoa e não terminei de consertar. Então ficou ruim aqui. Em quem o Pai se compraz. Deus no céu e Deus na terra. Ou seja, o Messias é Deus, porque é filho de Deus, como o testemunho de João e o testemunho do Pai, ele é divino. Mas é difícil de entender isso. A gente entende que é difícil de entender. Para nós é mais fácil entender do que era para eles. Mas aí agora a gente entende a construção de todo o ministério de Jesus e tudo que ele teve que ministrar, reaprumando, realinhando a mentalidade deles. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Você vê que todo o texto do Antigo Testamento que a gente puxa é juízo dos últimos dias. São pouquíssimos os textos que falam de Jesus na sua primeira vida. 15 minutinhos, né? 15 minutos. Mateus 4. A condução do Espírito Santo de Deus. A condução. Vamos começar a perceber em todos esses textos aonde o Espírito Santo está. Veja que eu fico chocada quando eu vejo que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado nunca, em nenhuma era. Nem agora, nem na próxima era. Quer dizer, não sei como funciona isso, mas não pode pecar contra o Espírito Santo. Como é que eu sei que eu estou pecando contra o Espírito Santo? Eu tenho que ter intimidade com o Espírito Santo. Eu tenho que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu tenho que aprender a ouvir, ver, seguir, obedecer. E a gente vai aprender aos trancos e barrancos? Vai. Quem teve sorte de ter discipulador, de ter pastor que ensinou, aleluia. Mas não são todos que tiveram esse privilégio e usam o que aprenderam. Eu vim de um aprendizado espetacular. Eu preciso tirar, né? Senhor, graças a Deus, todos os dias, por todas as pessoas que semearam na minha vida desde o dia que eu nasci de novo. Foi uma constante, um atrás do outro, que Deus enviava para me ajudar, me ensinar, me guiar. E eu faço o mesmo com os que Deus manda para mim. Mas não são todos que tiveram esse privilégio. E nós precisamos usar esse privilégio, exercer isso que nós aprendemos. Porque é sério, eu digo, vou repetir. Os dias de Ananias e Safira estão para voltar. Eu creio. Nós somos o paralelo da igreja primitiva. As coisas que aconteciam lá vão começar a acontecer aqui. A gente quer a glória, a gente quer a salvação em massa, a gente quer avivamento, mas não pensa não que isso não vem com um preço a ser pago, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E nós queremos os milagres, sinais e maravilhas, mas o juízo vem junto, o fogo vem junto. Nós precisamos entender isso. Os dias de Ananias e Safira estão para voltar. É preciso colocar a casa em ordem. Esse fogo que João fala, nos batizará com o Espírito Santo com fogo, ele é o fogo que purifica e queima as obras mortas, né? Dentro da própria casa. É tudo, é o fogo das chamas de fogo. Sim. E os dons se manifestando, aquela glória, aquele poder, mas também é o que vem forjar, o que vem destruir aquilo que não presta. E dói, gente, dói, mas é maravilhoso, mas a gente tem que querer isso. Você quer as coisas gloriosas e maravilhosas, tem que querer jogar fora o que não presta também. Jesus é conduzido ao deserto por quem? Veja, eu estou no deserto.
Bota a culpa no diabo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para lá ele ser tentado pelo diabo. Tudo estava planejado. Está passando por uma forja? Pergunta para Deus, Deus, o Senhor me trouxe aqui? Então me ensina logo o que eu preciso aprender. Arranca logo essa podridão do velho homem que o Senhor quer matar. Eu quero passar por aqui uma vez só. Eu atravessei e cheguei do outro lado. Eu não quero rodar nesse deserto. Ali houve a tentação, e as tentações são todas assim, né? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Aí Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo leva ele para outro lugar. Se tu és filho de Deus, se joga daqui para baixo. Porque está escrito. Você não falou? Você não respondeu para mim? Está escrito? Agora o diabo vai pegar um está escrito. Quando você estiver passando pela forja, espere isso do inimigo. Ele não é nada criativo. E espere o Espírito Santo te dar a resposta, porque ele tem todas as respostas de toda aprovação, tentação que você for passar. Também está escrito, aos seus anjos dará ordem? Ah, não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está se submetendo a Deus. O diabo leva ele para outro lugar e fala assim, eu te dou tudo isso se você me adorar. Aí Jesus se submete ao Pai, submetei-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Paulo nos ensinou depois o que Jesus fez aqui. Bate em retirada, diabo. E aí, o que aconteceu? Os anjos vieram e serviram. E os anjos podem vir e nos servir também. Mas a gente precisa aprender a se sujeitar, se submeter a Deus, ouvir o Espírito Santo. É melhor você se humilhar perante o Senhor. Deixa que se precisar de exaltação, Ele traz. Quanto menos exaltação a gente tiver aqui, por causa da carnalidade do pecado, melhor. Porque a nossa tendência é orgulho, soberba, e é uma brechinha pequenininha às vezes, mas é suficiente para o inimigo botar 3 pés na porta. Então, nós vimos que Jesus é filho de Davi, ele é gerado do Espírito Santo, ele é filho do Deus Altíssimo, ele é Deus no céu, Yeshua, Emmanuel, Deus na terra para nos salvar, ele é eterno Senhor, pastor, Messias e Rei, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primordialmente na segunda vinda com fogo, porque aí a vida está em jogo. Mas ao longo de todos esses 2000 anos, a igreja tem sido batizada com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem mais aqui. Dá para ir mais um. Vamos então, tudo bem? Isso é o que está no consciente dos discípulos. Até agora, eles ouviram tudo isso a respeito de um bebê que nasceu, e agora chegou Jesus e houve um batismo, e como a gente vê no The Chosen, chegou André correndo em casa para falar para Pedro, Pedro, chegou o Messias! E Pedro fala, eu tenho problemas maiores. Pedro, acorda, Pedro. Mas eles estão esperando a consolação de Israel. E a notícia não está incógnita, ela não está escondida, ela está à luz e às claras. E quem quer está buscando os testemunhos. Vamos entrar no ministério de Jesus, ainda no capítulo 4. Começamos com a pregação, não é? Jesus está em Cafarnaum, na Galileia, que se torna o seu quartel-general, mais uma vez em cumprimento de Isaías 9, e Jesus chama os seus primeiros discípulos e imediatamente começa a pregar o reino. A primeira coisa que Jesus vai fazer é pregar, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Quem estava pregando isso antes? João.
Ele estava preparando o caminho. Jesus vai pegar o gancho e vai continuar na mesma pegada. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. O que é esse reino que está próximo? E por que eu preciso me arrepender para entrar nesse reino? São as perguntas que estão surgindo na cabeça do povo. Não sei qual é a expectativa de reino dos céus que eles têm. Eles têm uma expectativa de um Messias na terra, né? Agora, Jesus, ele é a porta desse reino dos céus. E a chave para entrar nesse reino é a fé. Mas quando você vira a chave, você tem um arrependimento. É a virar, não adianta só ter fé, precisa virar a chave. Não adianta só ter fé, eu preciso crer que eu estou indo para o inferno, que eu estou indo para o precipício e eu preciso virar essa chave. Eu preciso virar o meu caminho, eu preciso voltar para Deus, eu preciso metanoia, eu preciso mudar a minha maneira de pensar, que é o que Jesus está reformando aqui. A mentalidade dos discípulos, a mentalidade do povo daquela época, para que houvesse o arrependimento verdadeiro e eles soubessem que para ser enxertado em Abraão tinha que ter fé e arrependimento. Sem fé e arrependimento não bastava ser filho de Abraão. E ele começa a chamar o povo para uma nova realidade. Não estou juntando um exército para uma revolução. Eu não estou procurando armas. Eu estou chamando seguidores para que sejam pescadores de homens. Ou seja, estamos tratando agora da vida eterna. Ele está trazendo para o escopo da mentalidade deles almas. A vida é importante. E não tanto o corpo, porque o corpo vai perecer. Mas a eternidade é importante. O reino, que é Jesus, é importante. E aí nas bem-aventuranças, entrando no capítulo 5, ele diz, sedes perfeitos. Pronto, matou todo mundo ali, né? Como assim sedes perfeitos? Não tem como ser perfeito, Jesus. Delirou? Não, não. Vou mostrar para vocês como funciona esse reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Então, peraí, eu preciso ser humilde de espírito. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Preciso ser manso como Moisés, né? Moisés era manso. Aguentou tantas coisas, suportou tanta coisa. Mesmo assim, não conseguiu passar no crivo da perfeição. Não entrou. Mas eu vou herdar a terra. A quem pertence a terra? Como é que eu vou ser herdeiro da terra? Como é que funciona isso? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que justiça? A sua ou a minha? Que hoje em dia a pergunta é essa, né? A sua ou a minha? Que a sua verdade é diferente da minha, a sua justiça é diferente da minha. Bem-aventurados os que têm fome e sede, ou seja, que anseiam, que buscam, que desejam ardentemente justiça. E esses que querem a justiça serão saciados. Imagina que de justiça. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu sou candidata. Como é que faz para limpar? Faz a faxina que eu quero te ver. Verão quer dizer que pode ver a Deus? Não, mas gente, mas Moisés viu, Isaías viu. Então, não, mas isso é só para os santos, né? Os profetas. Não. Bem-aventurados todos os que são limpos de coração, porque todos podem ver a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, não os que instigam guerra, revolta, revolução, mas os que instigam paz, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, a gente pode ser filho de Deus, não é uma heresia isso, não é uma blasfêmia. Que estão achando ruim que Jesus diz que ele é filho de Deus? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quer dizer, eu persegui a justiça, agora estou sendo perseguido por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Mas é bom esse reino dos céus aí, mas é difícil de entrar nele, né? Porque eu preciso querer ser pacificador, limpo de coração, manso, humilde de espírito, querer muito justiça e ainda ser perseguido por causa de tudo isso.
sei se eu estou querendo, não sei se essa troca aí é boa, preciso entender o que é esse reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Ele acabou de chegar no cenário e já está querendo que as pessoas fiquem tranquilas e satisfeitas se injuriarem por causa dele, perseguirem por causa dele e ainda caluniarem por causa dele. Não dá para a gente conversar um pouco mais, deixa eu te conhecer melhor, entender melhor, né? Se eu quero mesmo esse babado aí, porque tá complexo isso. Os conceitos do reino de Mateus 5 muda tudo. É o reino de ponta cabeça. O que eles querem é uma revolução com espada, com guerra, eles fazendo justiça, e Deus está falando que é tudo ao contrário. No capítulo 6, ele entra com o ensinamento do Pai Nosso. Mas os discípulos de João oram, o que a gente vai orar? Os discípulos dos fariseus oram, vocês não oram? Não, qual é a minha prioridade de oração? Reino. Venha o teu reino. Pai, chamou Deus de Pai de novo. Já não bastava Deus falando, esse é o meu filho, ele agora está chamando Deus de Pai, falou que ele queria estar na casa do Pai. Pai, venha o teu reino. Essa é a prioridade de Jesus. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. No capítulo 8, aqui os números são capítulos, tá? No capítulo 7, profetas são conhecidos pelos seus frutos. Lembra do machado que está posto à raiz? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A porta é estreita. Peraí, então, o reino dos céus, ele está próximo. Eu preciso ser perfeito. Eu preciso pescar vidas. E aí eu preciso orar para Deus mandar um reino, porque está próximo, mas eu vou participar, porque eu vou ansiar por justiça. Então, busco primeiro o reino e sua justiça. E aí, com tudo isso, eu vou produzir algum fruto. E aí vão saber quem eu sou pelo meu fruto, especialmente quem se chama de profeta. E não é todo mundo que entrará no reino. Quer dizer que a minha retórica verbal não é suficiente para eu entrar no reino, seja lá o que for esse reino. E a porta ainda é estreita. Capítulo 8. Jesus cura vários enfermos, ele acalma uma tempestade e ele não exerce só, Jesus exerce não somente a autoria da criação. Ele não só abriu a boca e criou tudo. Porque não pode esquecer que aqui não tem João, né? Não tem o evangelho de João aqui. Porque João escreveu coisas dos segredos profundos que ele conheceu andando com Jesus, mas ele começa no Gênesis. Jesus não só é o autor da criação, ele também tem domínio sobre a criação caída. Ele acalma uma tempestade. Isso tudo está entrando no consciente coletivo do povo. As obras que Jesus está fazendo, que estão percorrendo a terra com os testemunhos, isso tudo está mostrando para aqueles qual é o poder e a autoridade desse Messias. E Espera aí que eu dei um clique antes da hora. E no capítulo 9, Jesus tem autoridade. Ele está engatado no negócio errado. Jesus tem autoridade para curar, para perdoar os pecados, o que para eles é uma grande blasfêmia, porque só Deus mesmo pode perdoar pecados. Mas Jesus está mostrando que ele é Deus. Logo, ele tem autoridade para fazer tudo o que Deus faria, inclusive mandar cair fogo do céu para queimar seus chatos que não param de encher os picuá. Mas eu também sou Deus misericordioso, então vou aguentar vocês até o fim, porque a minha obra agora ainda não é o que vocês estão esperando, que é o juízo. É o que eu vim trazer, que é a misericórdia. Eu quero misericórdia. Logo,
Na mensagem desses 4 capítulos que a gente passou bem rapidinho, Mateus de 4 a 9, Jesus apresenta os princípios e fundamentos do reino de Deus, que são quase que diametralmente, completamente opostos aos conceitos humanistas, mundanos do governo de Roma e também totalmente diferente do legalismo religioso da época. Ele vem mostrar as dimensões no espírito que estão separadas, que existe uma dimensão de reino de Éden, que é real, e na qual é importante entrar, é necessário entrar, imprescindível entrar. Ele vem demonstrar a sua autoridade, o seu domínio sobre a criação, e ele vem demonstrar milagres e maravilhas que são a sua autoridade e domínio sobre o homem, sobre a provisão do homem, multiplicando pães e peixes, trazendo provisão, trazendo cura, trazendo libertação, demônios e mais demônios que foram expulsos. Era um povo extremamente endemoniado, né? Era meio óbvio o endemoniamento naquela época. Hoje seria bom se a gente endemoniasse mais, porque a gente ficava mais fácil de libertar o povo, né? Já endemoniava, a gente ia lá e não tinha um estigma ruim. Oh, não pode manifestar a gente, manifesta logo, expulsa logo, resolve logo o problema e bora viver a vida. Mas, enfim, Deus começa a fazer essa reforma na mente do povo. E eu acho que a gente pode agora dar uma quebradinha para a gente comer, porque o meu estômago está roncando. Não, é língua estranha. Dessa vez é o meu estômago que está pedindo o break. Porque vocês comeram, tô vendo vocês. Teve gente ali que não parou de comer até agora. Chegou comendo e continuou comendo. Eu falei lá. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Ajuda-nos também a ter a nossa mentalidade reformada, em nome de Jesus, para que nós possamos compreender os sinais da consumação da era e os sinais da tua vinda, para que nós possamos ser peça-chave da tua igreja, do teu corpo, preparando a tua noiva para estar vestida gloriosamente nesse tempo da tua vida. Em nome de Jesus.